Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live aqui na nossa série, nosso desafio. Menino, mas já estamos aí quase no meio do ano, né? Nós estamos em maio, depois junho já é metade do ano. E estamos aqui firmes e fortes para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos chegar até o final do ano, se assim Ele nos permitir. Então, você que está acompanhando desde o começo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar comigo, acreditando nesse trabalho, aprendendo um pouco também, né, sobre aquilo que está sendo ensinado aqui. E eu espero que você esteja aplicando na sua vida e vendo aí uma grande transformação, tá? Nós estamos na série Mudança de Vida e é sempre um prazer, né, estar aqui falando com vocês. Nessa série eu estou ensinando alguns passos aí nesse processo de transição de carreira para quem está assim um pouco perdido, para quem não sabe muito bem quais são os primeiros passos que precisa dar para se tornar um empreendedor. E à medida que a gente vai avançando, vou ensinando algumas práticas que eu tomei, né, algumas atitudes, ações que eu tomei, ou que eu seja certa ou seja errada, mas que vão te ajudar de alguma forma com os aprendizados que eu já tive, né? Então seja muito bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, tá? Que todo dia tem vídeo aqui, todo dia nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus e tem sido cada dia de um aprendizado novo, né? Quanto mais eu ensino aqui, mais eu vou aprendendo. E eu espero que você esteja aprendendo também. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá ter um ótimo dia, né? Fazer acontecer um ótimo dia. Nosso versículo de hoje está lá em Salmos, capítulo 90, versículo 17. Nós vamos falar um pouquinho sobre a galera que que tá ainda nessa fase de transição e não sabe qual negócio investir ou o que ela precisa fazer, né? Em que, como a gente já falou aqui sobre a área, sobre escolher uma área para se trabalhar, sobre a pessoa que ainda quer ser empregado, mas ela tá com um pensamento futuro de se tornar empreendedor. Então, por onde que ela precisa começar, né? Para poder ter as experiências necessárias para poder, de fato, ingressar aí na carreira de empreendedorismo, tá? Salmos capítulo 90, versículo 17. Que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que vem a ser a obra das nossas mãos, né? Todos nós fazemos algo e por isso pode ser algo na carreira profissional ou como empreendedor, tudo você faz isso é uma espécie de obra, né? Que é alguma coisa que você faz, um projeto que você faz. E quando nós colocamos esse projeto nas mãos do Senhor, Ele faz sim nos prosperar, quando nós temos o discernimento de fazer o que precisa ser feito, sabe? Todos nós recebemos talentos, né? Como eu falei, acho que foi essa semana sobre talentos. Então, todos nós recebemos talentos, mas cabe a nós desenvolver esses talentos. Então, para que Deus ele possa fazer você prosperar na área em que você escolheu, é necessário que você saiba fazer aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer fazer. Mas, Michele, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade? Como que eu vou me tornar empreendedor? Como é que eu vou ter experiência antes de me tornar empreendedor? E aqui vem uma palavra-chave que eu acho que faz toda a diferença na vida de todo mundo que quer realmente fazer essa transição, que é fazer trabalhos voluntários. Ah, Michelle, eu vou trabalhar de graça. Sim, você pode trabalhar de forma gratuita, mas você vai ter ali a experiência e, sabe, aprender coisas que ninguém realmente vai poder te ensinar. E quando você faz esse processo de trabalho voluntário, a tendência do aprendizado é maior porque normalmente quem trabalha como voluntário há uma sobrecarga maior de trabalho.
a pessoa acaba colocando ali nas mãos dela muita coisa para ela fazer, e aí é uma oportunidade para ela aprender, né? Então, quando eu falava muito a respeito de carreira, né, eu sempre dizia assim, olha, você que não tem experiência profissional, você procure um trabalho voluntário onde você vai estar ali desenvolvendo as suas habilidades para poder preencher realmente o seu currículo e quem sabe ali você ingressar naquela área. E isso acontece para o empreendedorismo também. Ah, Michele, mas quem que vai querer me dar um emprego voluntário? Na verdade, todos os empreendedores precisam de ajuda. Todos, 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 independente do nível em que eles estejam. Se for pequenininho, se for uma pessoa que tem uma loja que for lá sozinha, é essa mesmo que precisa de ajuda. Mas se for outras pessoas, assim, nível maiores, elas também precisam de ajuda. Então você pode oferecer ali o seu serviço em alguma área que você já esteja querendo, pleiteando, tá estudando sobre aquela área. A gente falou sobre escolher uma área de atuação e você se especializar nela para ser o melhor nela. Então você vai buscar oportunidades, né? Se você ainda está nesse processo de transição de carreira, você vai procurar oportunidades onde você possa, sei lá, ficar um sábado ou ficar ali algumas horas com aquela pessoa e aprender sobre aquilo dali. E aí você tem a oportunidade de aprender sobre o mercado, de aprender sobre atendimento ao cliente, de aprender sobre como fazer compra de mercadoria, como organizar as mercadorias, né? Como contatar novos clientes, como fazer vendas, como atender no WhatsApp. Então são ações que você pode estar aprendendo de maneira gratuita que vão te ajudar a ter mais experiência, a aumentar o seu nível, né, de conhecimento, para que quando você de fato for trabalhar no seu negócio, você já vai ter as ferramentas o suficiente, o conhecimento suficiente. É claro que isso, cada negócio tem as suas percepções, tem as suas características, tem os seus próprios desafios. Mas quanto mais você aprender e ainda não está no negócio, né? Quanto mais você absorver conhecimento, mais pronto você vai estar para empreender. Porque o que faz realmente a diferença de um empreendedor que tem sucesso e aquele que não tem sucesso? Todo ano no mundo, não só no Brasil, existem muitas empresas que estão abrindo assim bem rápido. Mas nesse mesmo período, a quantidade de empresas que fecham também é muito grande. Então, não tem uma margem assim muito boa, porque aquelas pessoas que estão abrindo empresas naquele ano passaram ali, sei lá, 2, 3 anos no máximo e já estão fechando. Umas fecham com 6 meses, fecham com 1 ano. E por que isso acontece? Porque nós não fomos treinados para serem empreendedores, nós não fomos ensinados para cuidar dos nossos negócios, nós fomos ensinados para trabalhar de carteira assinada, para ter um bom emprego, para fazer um concurso, para poder, sei lá, ganhar bem. E mesmo aquelas pessoas que ganham bem, ela não tem paz de espírito, porque quanto maior é o cargo dela, mais responsabilidade ela vai tendo. Então, essa é uma forma de você ter experiência na área que você deseja trabalhar, ajudando alguém, algum amigo seu, algum parente, né? Tem várias empresas aí que são familiares, você pode estar pedindo ajuda para você estar aprendendo alguma coisa, né? Eu lembro que teve uma época que eu queria assim muito trabalhar, né? E eu era assim criança ainda, adolescente, e aí eu pedia pro meu pai para me deixar trabalhar lá na oficina dele. Então eu gostava muito assim de organizar as coisas. E era por isso que eu gostava de trabalhar, que eu tinha a intenção de trabalhar com finanças, porque no caso lá eu fazia orçamentos, eu atendia o cliente e mexia assim no caixa, né? Com a minha mãe também foi a mesma coisa. Quando ela tinha um salão, eu mexia lá no caixa dela, organizava as partes financeiras. Então isso me motivou a querer trabalhar com a área financeira, né, de algumas empresas. Mas como eu já falei por aqui, eu não tive essa oportunidade de trabalhar com finanças na empresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com recursos humanos e eu me apaixonei. Só que essa bagagem que eu tive como trabalho voluntário mesmo, porque quem trabalha para os pais não recebe, né? Dinheiro, pelo menos alguns não, eu não recebia, mas eu gostava muito, porque eu convivia com as pessoas, eu, sabe, me desenrolava ali bastante e aprendia técnicas novas, aprendia forma de atendimento e principalmente eu aprendi o que não fazer, que eu acho que isso foi assim uma virada de chave para minha cabeça, principalmente no meu momento como empreendedora, porque o que eu aprendi? Que eu não queria passar, no caso do meu pai, né? Ele tem um negócio já faz mais de
eu tenho 30 anos, então ele deve ter esse negócio há mais de 20 anos, não sei. Só que ele, tipo, tá no mesmo lugar há muito tempo. Ele só mudou de um ponto para outro, mas ele tá ali, no caso é o segundo ponto dele que ele tá, né? Desde quando ele abriu esse negócio. E ele tá a vida toda ali e a gente não percebe muita, como eu posso dizer, muita coisa, muito resultado. São 20 anos, mais de 20 anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sem a gente realmente perceber um crescimento, algo de outro nível, né? E com a minha mãe eu aprendi que ela acabava usando ali o dinheiro da empresa e não tem outro jeito. Quando você mistura suas contas pessoais com a da empresa, não tem outra forma, você acaba tendo que fechar ali, porque não tem como, sabe? Quando a pessoa faz essa mistura, fica, sabe, o dinheiro que entra fica gastando com outras coisas, não tem negócio que dure. Então, pelo fato de eu ter trabalhado de maneira voluntária nesses dois negócios, eu aprendi algumas coisas que eu podia fazer, mas eu principalmente aprendi coisas que eu não deveria fazer, que eu não podia fazer. Então, como agora, faz o que, 1 ano e meio já, que a gente tá com o nosso negócio, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é: eu não quero passar a vida toda com uma loja pequena, fazendo as mesmas coisas todos os dias, sabe? Indo pra lá e tendo que ficar lá na frente no atendimento. Não, eu quero ficar na gestão do negócio. Então, para isso, eu quero pessoas trabalhando para mim e fazendo outras coisas. Então, isso foi um pensamento que eu já tirei de um trabalho voluntário que eu fiz, sabe? Então, isso é importante, porque quando você tem essas experiências, você vai aprendendo e vai te treinando para o futuro, vai te treinando para quando você tiver a sua própria empresa. Naquele momento não pareceu nada disso, né? Eu só queria realmente sair de casa, ter um espaço ali para poder trabalhar e tudo mais, porque eu sempre fui assim muito desenrolada, né? Buscava sempre aprender alguma coisa, mas eu percebi depois, já olhando para trás, que isso me ajudou de alguma forma. Então eu tenho referência do que não fazer, né? Então no meu negócio, e baseado também junto com os conhecimentos que eu venho fazendo, que eu venho estudando, né, desde 2018 para cá, isso só solidificou aquilo que eu realmente queria, né, no meu negócio. Então, às vezes a gente fica assim muito perdido e fica assim pensando: ai meu Deus, eu vou começar uma coisa, eu não sei nada, por onde eu começo, por onde eu faço. E essa é uma ótima dica para você de fato começar, porque a gente sempre ora assim: ai Senhor, abençoa o meu trabalho, me dá uma oportunidade, não sei o quê. Só que Deus, ele só pode abençoar, só pode multiplicar aquilo que você já tem. Então, se você não tem nada, dificilmente ele vai multiplicar alguma coisa. E aí as pessoas confundem muito, colocando na responsabilidade de Deus, que ele tem que, sabe, fazer tudo. Mas não, a maioria das coisas nós que fazemos, e ele só nos impulsiona quando a gente já tá naquele momento, naquele movimento, tá? Uma coisa que eu percebi, que enquanto a gente estava somente pensando no negócio, pensando assim por alto, de fato a gente nunca conseguia viver aquilo dali, e nem o sobrenatural de Deus nos projetos que ele tinha para nós, né? Mas quando nós entramos em movimento, quando nós decidimos ir para cima, quando nós fazemos, e isso constantemente, quando nós fazemos um movimento novo ali na loja, um investimento ou alguma ação de vendas ou alguma coisa que a gente faz, nós percebemos que Deus, ele vai dando o armamento necessário, porque a gente entrou em movimento. Por isso que eu sempre falo que tudo acontece quando você se move, porque é quando você entra em movimento é que Deus, ele vai te dando aquilo que você precisa. E quando o salmista, ele fala aqui que a graça do Senhor, do nosso Senhor, né, repouse sobre nós e faz-nos prosperar nas obras das nossas mãos, é justamente sobre isso, que ele vai fazer realmente você prosperar nas obras das suas mãos quando você já estiver em movimento, porque parado você não vai ter isso. Enquanto você estiver em cima do muro, né, na nossa primeiro episódio que eu falei isso, né, enquanto você estiver em cima do muro, você assim: ah, eu vou, não vou, ah, eu não sei, não tem como, porque a promessa do Senhor é que ele esteja conosco em todos os lugares que nós estivermos, e ele nos seguiria, né, lá em Josué fala sobre isso, né? Sobre essa promessa. Então, se ele está conosco em todos os lugares que nós estamos, não tem por que a gente ficar em cima do muro, não tem por que a gente ficar, sabe, com a dúvida assim: ai, será se eu vou, não vou? Se ele já prometeu que ele vai com você, ele vai cumprir isso.
Então, o que a gente precisa, na verdade, é acreditar em nós mesmos, é acreditar no nosso potencial, na nossa força, e isso aqui não acontece, porque a gente tem um problema muito grande de identidade. As pessoas, elas olham para si mesmas e se acham muito incapazes, se acham, assim, muito... acho que não tem o conhecimento suficiente, não tem a capacidade suficiente, não tem nada que faça ela ali crescer e prosperar. Só que nós já temos tudo isso. Eu não sou uma pessoa criativa, mas Deus é. E se Ele fez você à imagem e semelhança dele, então você também é uma pessoa criativa. Só precisa aflorar isso, despertar isso, né? Todos nós somos feitos do pó da terra. E a terra tem muitos tesouros escondidos. Tudo, sabe? De pedras preciosas, tudo estão escondidos dentro da terra. Então, se nós somos feitos do pó da terra, e se esses tesouros estavam dentro do pó, eles estão dentro da terra, né? Então, eles estão dentro de nós também. Tesouros escondidos dentro dos nossos corações, né? Lá em Isaías fala sobre isso. E o que nós precisamos fazer? É aflorar isso. É desenterrar esses talentos, é desenterrar a capacidade que o Senhor colocou na mão de cada um de nós. E isso vem através de quê? De novas experiências, de novos conhecimentos, de tudo aquilo que você se propõe a fazer. Essa semana... Hoje é quinta, né? Mas desde segunda-feira eu entrei em um outro movimento, em um outro nível, onde eu tô aprendendo estratégias novas, assim, de venda para fazer movimentos lá na loja, né? Realmente para aumentar o fluxo de caixa e tudo mais. E é muito interessante isso, porque quando a gente se coloca em um outro ambiente, se conecta com novas pessoas, tudo aquilo que aquelas pessoas elas vão fazendo, vão falando, isso vai penetrando na nossa cabeça. Então, toda vez que dá vontade assim de parar, de procrastinar, de assim, não, mais tarde eu faço isso, aí vem assim na minha mente, né? Só tem resultado quem faz, que é a slogan ali da mentora, né? Da minha nova mentora. E aí isso tudo fica na minha cabeça martelando assim, só tem resultado quem faz, então eu preciso fazer. E aí ontem foi muito engraçado isso, porque eu tinha tinha tarefas para fazer e eu precisava realmente me movimentar e fazer, e aí tinha cliente para atender e tinha outras coisas, e eu tinha pedido pro meu marido fazer, só que ele não quis fazer, então eu falei para mim mesma, então você precisa fazer o que tem que ser feito. E aí eu fui lá e fiz, depois eu me senti assim tão bem, tão feliz, porque foi uma coisa que eu me propus a fazer e realmente eu realizei, sabe? Então quando você muda de ambiente, quando você aprende novas ferramentas, você vai lá e aplica e isso funciona, vai dando certo, porque você vai entrando em movimento. Então o Senhor, Ele vai realmente te abençoar quando você entrar em movimento, quando você fazer as coisas acontecerem. E só tem resultado quem faz, né? Isso também tá sendo algo que eu até colocar ali, imprimir e colocar no meu mural, porque tem influído muito isso na minha cabeça, porque se eu não fizer, eu não vou ter resultado. É muito isso, se você não fizer, você não vai ter resultado. Ter um negócio não é ficar sentado esperando os clientes aparecerem, como muita gente pensa que é. Isso é só uma das partes, né, no caso, quem tem um negócio físico, mas que como tem uma loja ali, as pessoas elas aparecem, vão lá e às vezes compram, às vezes não, vão pesquisando preço e tudo mais. Mas quando você tem algo dentro de você, sabe, que quer realmente fazer resultado, você não se conforma só com aquela situação, só com quem aparece. Você vai buscando novas oportunidades, você vai buscando novas estratégias, né? Então, é isso que eu me propus a fazer durante essa semana, e a minha mente assim tá explodindo de tanta ideia nova que realmente precisam ser colocadas em prática para poder validar, né, se ela funciona ou não para o meu negócio. Só que eu já consigo perceber um outro nível, um outro patamar, uma outra questão que eu ainda não percebia isso antes, né? Então, cada negócio ele passa por uma fase. E se você tá bem no comecinho ainda, diz assim, Michelle, eu tô muito em dúvida, eu não sei qual é o negócio que eu abro, eu não sei por onde eu começar. Então, esse aqui é o primeiro passo que eu te dou. Você pesquisa sobre a área que você quer trabalhar e procure ser voluntário em algum negócio, dar uma ajuda de 1 hora, 2 horas, que você pode estar ajudando alguém ali que tá num negócio. Eu tenho certeza que as pessoas não recusam ajuda. Se alguém aparecer, Michelle, eu quero ficar aqui contigo umas 2 horas para me aprender e para me te ajudar em alguma coisa. Eu vou dizer, venha, meu filho, que tarefa que não falta para fazer. Tem muitas tarefas. Mas se você se propor
a aprender algo novo, se você se propor a trabalhar como voluntário mesmo, sem não receber nem um centavo por isso, mas sim o conhecimento, né, a experiência que você vai tendo ali, você vai ficar muito mais preparado para o seu negócio, né? Eu tô lendo um livro muito massa, que eu indico ele para todo mundo, que é o Empreendedor Rico. Eu comecei a ler no finalzinho da semana passada. E ele fala sobre isso, sobre o trabalho voluntário, sobre que essa experiência que ele teve de poder trabalhar de forma voluntária na empresa do pai dele, e ele aprendeu, sabe, novas técnicas, novas ferramentas que ele pôde depois colocar no negócio dele. Então, quando você tem uma mentalidade de que aquela função que você está na CLT é uma forma de você aprender também, né, tá? É uma coisa que dá para aprender também. Eles não vão te ensinar tudo, mas dá para você saber o suficiente, ou pelo menos aquilo que você não vai fazer. Dá para você aprender sobre isso. E aí você vai gerando conhecimento, gerando ali uma bagagem para que quando você for fazer a sua transição de carreira, você não vai estar só 100% pronto, mas vai estar pelo menos ali uma boa parte daquilo que você precisa fazer. Então, um negócio realmente ele dá certo quando você se propõe a fazer, ele dá certo. Mas não é só ter força de vontade, é sobre se estudar também, se capacitar, porque as pessoas estudam para ser médico, as pessoas estudam para ser contador, se estudam para ser administrador de empresa, mas ninguém estuda para ser empreendedor. É incrível isso. E como ninguém ensina sobre isso, tipo assim, numa escola em si, às vezes aí a pessoa abre e depois fecha e não sabe como fazer montar uma rede social, não sabe como abordar os clientes no WhatsApp, não sabe como atender assim um atendimento eficiente. Não entende muito a respeito de compra de mercadoria, a gestão das finanças ali, que tem que ter a separação, sabe? Então, os impostos, as pessoas elas realmente não se propõem a estudar sobre isso. E aí, se você não estudar sobre essas coisas, infelizmente não tem como realmente crescer. Não tem como expandir, não tem como, sabe, sair do lugar. E é por isso que você vê muitos empreendedores no mesmo lugar há mais de 10, 15, 20 anos. Sem sair dali, sem ter a liberdade suficiente, né? Sem poder viajar, sem poder aproveitar, sem poder desfrutar daquele negócio dela. Porque na minha concepção, o empreendedorismo, um negócio para a pessoa, ela tem que gerar liberdade. Se ela não está gerando liberdade, então esse negócio não está funcionando direito. Ah, Michelle, mas essa liberdade se alcança no começo? É claro que não, muito difícil. Existem negócios que a pessoa abre com 6 meses, o negócio explodiu, ela já tem ali uma equipe, já tem várias coisas. Mas existem negócios que precisam de um pouco mais de tempo. E quando dá ali 2, 3 anos e você já consegue ter ali uma equipe e fazendo um negócio girar sem você, e aí você alcança de fato essa liberdade, né? De você poder viajar, de você poder participar de seminários, de eventos, de palestras e deixar o negócio rodando ali sem você. Esse é o nível que todos nós devemos querer chegar. Isso é o que eu penso todos os dias, eu mentalizo, já fico pensando assim na minha equipe, já fico pensando nas minhas lojas, já fico pensando no meu escritório, na minha mesa, isso eu fico mentalizando assim direto. Por quê? Porque quando nós trazemos isso para a parte consciente do cérebro, nós automaticamente vamos agindo para que isso venha se tornar real. E aí você vai aprendendo novas estratégias, novas ferramentas, novos métodos que vão fazer você chegar naquele lugar. E isso pode demorar um pouco, ou pode não demorar muito tempo, mas à medida que você vai mentalizando aquilo que você quer, você vai mentalizando o posicionamento, o objetivo que você quer e trabalhando todo dia por isso, pode ter certeza que uma hora ele vai chegar. E a palavra de Deus diz que os sonhos dele, né, são muito maiores do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então imagina só, se você sabe exatamente aquilo que você quer e você trabalha em favor disso, pode ter certeza que a mão do Senhor ela vai abençoar e prosperar as obras das suas mãos, né, como a gente leu aqui nos Salmos. Então,
A mensagem de hoje aqui que eu quero para você refletir durante esse dia é que se você não tem a experiência necessária ou aquilo que você pensa que ainda precisa, né, para alcançar ali o seu negócio, para começar o seu negócio, é você fazer trabalhos voluntários, é se dispor ao seu tempo, ali a sua energia para trabalhar com outras pessoas que tenham ali um negócio onde você pode aprender o que fazer ou o que não fazer ali para que você possa ter realmente mais bagagem para poder alcançar ali o seu objetivo. Mas, Michele, eu ainda tô no comecinho, assim, sabe? Até ainda nem me profissionalizei, ainda nem entrei no mercado de trabalho. E eu não quero logo ser empreendedor, né? Que eu tenho muito medo. Então, o que que eu faço? Eu não tenho experiência profissional também. A mesma coisa eu digo para você. Se você não tem experiência profissional, procure um trabalho voluntário onde você vai ter ali a oportunidade de aprender a mexer no Excel, que é uma ferramenta que todo mundo precisa. E se você não souber mexer no Excel, você tá meio que excluído ali da sociedade. Tem gente que não sabe nem mexer no computador. E para aprender nem curso, os cursos hoje nem ensinam tudo que você precisa, então você pode estar pegando uma experiência ali com alguém, para que você venha de fato ter uma bagagem para que você, quando for fazer uma entrevista de emprego, assim, qual a experiência que você tem? Eu trabalhei assim, 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 com fulano de tal. A gente confunde muito trabalho voluntário só com aquelas pessoas que, tipo, servem comida na rua ou fazem aqueles projetos, sabe, de ação social e tudo mais, mas não é isso que eu tô falando. Isso também ajuda, é claro, mas não é isso que eu tô falando, é de você se propor a falar com alguém. Todo mundo conhece alguém que tem um negócio, que tem uma empresa, que tem uma loja, né? Pelo menos a maioria das pessoas conhecem. Alguém da família, algum amigo. Então, se você conhece essa pessoa, peça para passar um tempo com ela. Assim, eu tô querendo pegar umas experiências novas e aí eu quero trabalhar para você, assim, durante 1 hora, 2 horas. Você não precisa me pagar nada, não. Eu vou lá mesmo só para aprender. E aí, quando você falar isso, você vai perceber que as portas, elas vão se abrir para você ter esse tipo de experiência, tá bom? Assim como eu tive ali na empresa do meu pai e da minha mãe. E hoje, agora, eu tenho minha empresa e eu sei exatamente aquilo que não fazer pela experiência voluntária, né, pelo trabalho voluntário que eu tive com eles. Então é isso que eu te ensino hoje para você poder realmente mudar a sua vida, mudar a sua percepção, porque às vezes a gente tem uma ideia errada do que é ter um negócio e talvez essa experiência sirva para você assim, eu realmente não quero ser empreendedor, eu quero trabalhar aqui para ser empregado, eu quero ser empregado mesmo, porque aqui é melhor, que dá muito trabalho, só que dá muito trabalho ser empreendedor, só que realmente dá. Mas quando você empreende da maneira certa, isso te traz liberdade. E essa liberdade, ela não tem preço, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por estar presente nas nossas vidas e por não nos deixar faltar absolutamente nada. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e sem Ti, meu Deus, estamos sozinhos e nós não queremos ficar sozinhos. Obrigado pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, que o Senhor venha nos mostrar o que nós precisamos fazer para fazer os nossos negócios crescerem, para de fato abrir o nosso negócio para quem ainda não tem e que o Senhor venha fazer prosperar a obra das nossas mãos, assim como o Senhor prometeu lá no livro de Salmos. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Tenha um dia maravilhoso, um dia assim abençoado. Reflita sobre isso que eu falei, sobre esse papo que nós batemos aqui, sobre aquilo que nós falamos. E amanhã estaremos novamente, na sexta-feira maravilhosa, né? Estaremos novamente aqui para mais um episódio aqui da nossa série, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.